Quem foram os filisteus? E por que eles desapareceram da história? Os filisteus são conhecidos como os grandes inimigos de Israel na Bíblia. Mas existe uma pergunta que muita gente nunca parou para pensar. O que aconteceu com eles? Será que esse povo ainda existe hoje? A resposta envolve migrações misteriosas, guerras intensas e um desaparecimento que aconteceu aos poucos ao longo da história. Hoje, você vai entender quem eram os filisteus de verdade, muito além das histórias de Sansão e Golias. Os filisteus foram um povo importante na antiga região de Canaã, ocupando a área costeira ao sudoeste, região que mais tarde passou a ser chamada de Palestina. Eles não eram apenas inimigos de Israel, eram organizados, avançados militarmente e tinham uma cultura bem definida. Mas antes de falar das batalhas, precisamos responder uma pergunta essencial. De onde vieram os filisteus? A origem dos filisteus ainda gera debates, mas há fortes indícios de que eles vieram de fora de Canaã. Eles costumam ser ligados aos chamados povos do mar, grupos que migraram pelo Mediterrâneo no final da Idade do Bronze, causando instabilidade em várias regiões. Registros egípcios, especialmente do período de Ramsés III, mencionam esses povos em ataques contra o Egito. Entre eles estavam os filisteus. A Bíblia também aponta que eles vieram de Caftor, geralmente associada à ilha de Creta. Além disso, achados arqueológicos mostram que a cultura filisteia tinha forte influência do mundo egeu ligado à Grécia Antiga. Tudo isso indica que os filisteus tinham origem externa, provavelmente europeia. Mas ao chegarem em Canaã, eles não substituíram totalmente a população local. Eles se misturaram com os cananeus, formando uma cultura híbrida. Os filisteus possuíam uma estrutura política bem organizada. Eles se concentravam em 5 cidades principais: Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ekron. Cada cidade era governada por um líder e juntos eles tomavam decisões importantes. Essa organização dava vantagem sobre Israel, que naquela época ainda era formado por tribos. Além disso, os filisteus dominavam a tecnologia do ferro, tinham exércitos estruturados, possuíam uma cultura rica e diversificada. Na religião, adoravam deuses como Dagon, Astarote, Baal-zebub e valorizavam práticas como a adivinhação. É aqui que entram os episódios mais conhecidos. Durante o período dos juízes e o início da monarquia, os filisteus foram os principais adversários de Israel. Alguns momentos marcantes incluem Sansão enfrentando os filisteus, a captura da Arca da Aliança, a derrota do rei Saul no Monte Gilboa e o famoso confronto entre Davi e Golias. Mas nem tudo era simples conflito. Em alguns momentos, houve relações mais complexas. Davi, por exemplo, chegou a viver entre os filisteus. Apesar de fortes, os filisteus não resistiram ao avanço dos grandes impérios. Com o tempo, foram dominados por assírios, babilônios, persas. Esses impérios destruíram cidades, deportaram populações e enfraqueceram sua estrutura. Depois vieram os gregos com Alexandre, o Grande, e mais tarde o domínio romano. Com isso, os filisteus foram sendo gradualmente absorvidos por outras culturas. Eles não desapareceram de repente. Foram sendo diluídos ao longo dos séculos. E então surge a pergunta: existem filisteus atualmente? A resposta é: não como um povo identificado. Hoje não existe um grupo que se reconheça como filisteu, uma cultura filisteia preservada ou uma linhagem direta comprovada. Estudos indicam que eles tinham origem mista, com influência europeia no início, mas essa identidade foi sendo completamente misturada com outros povos da região. A população atual é resultado de séculos de mistura entre diversos povos. Cananeus, israelitas, gregos, romanos, árabes, entre outros. O nome Palestina tem origem na palavra Filístia. Esse nome foi usado pelos romanos após as revoltas judaicas, provavelmente como uma forma de enfraquecer a identidade judaica da região. Ou seja, mesmo tendo desaparecido como povo, os filisteus deixaram marcas que permanecem até hoje. Os filisteus foram um povo forte, organizado e influente, mas como muitos ao longo da história, acabaram sendo absorvidos e desapareceram como identidade própria. Isso mostra que até grandes civilizações podem não durar para sempre. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal.